Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, mais uma vez, Senhor Jesus, encontramos na casa do Senhor para glorificar, para orar, para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, todos aqui presentes, meu Deus, porque vieram falar do Senhor, vieram buscar, meu Deus, a sua unção, Pai querido. Por isso, Deus, derrama o seu Espírito Santo, para que todos possam, Senhor Jesus, sair daqui abençoado, Deus, para que todos possam, Senhor Jesus, sair saciado com a sua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, o nosso grupo de louvor, porque, Senhor Jesus, são os louvores para o Senhor, meu Deus. São louvores, meu Deus, que engrandece a Ti, Senhor. Por isso, Deus, derrama suas bênçãos, Senhor, sobre o seu povo, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus, mais uma semana que está iniciando, Deus. Abençoa, meu Deus, para que tudo possa ser encaminhado conforme o seu controle, Deus. Assim oramos, meu Deus, e colocamos no teu altar, Deus. Prepara a palavra, Senhor Jesus, que vai sair da boca do nosso pastor. Que seja uma palavra, meu Deus, que enche o nosso coração. Assim oramos, entregamos no teu altar, para a honra e glória do seu nome. Amém. Graças a Deus.
tua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Pegue sua Bíblia, com ela ainda fechada, antes de abri-la. Eu já recebi essa palavra, você vai recebê-la agora. Aleluia. E antes de você fechá-la, eu gostaria que você fizesse uma oração aí, e que você pudesse pedir a Deus para que Deus fale com você nesta noite, para que esta palavra não seja para quem não veio, não seja para quem está sentado do seu lado, mas que essa palavra ela venha a ser proveitosa para a sua vida, para a sua vida. Fale com Deus, faça uma oração antes de abrir. Fala: Deus, eu quero receber essa palavra, quero receber. Fala para Deus. Fala para Deus. Oh meu Pai, oh meu Deus, aleluia, maravilhoso, poderoso Deus. Eu quero, meu Pai, junto com os irmãos, junto com a tua igreja, me preparar aqui, meu Deus, para tudo aquilo que o Senhor vai estar falando conosco nesta noite, Pai. Eu sei que a palavra, ela vai ser uma, mas ela vai, meu Deus, entrar em cada vida, em cada coração, socorrendo e atendendo a necessidade peculiar de cada um, Senhor. Isso é um mistério, isso é uma coisa divina, só o Senhor pode fazer isso, Deus. Com a mesma palavra, curar, meu Deus, diversas enfermidades. Com a mesma palavra, Senhor, sarar todas as feridas, Pai. Com uma mesma palavra, Senhor, trazer uma direção, uma revelação para cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Para isto, ó Deus, nós dizemos que nós, pela fé, Pai, nós já recebemos, meu Deus. Não sabemos o que vem nesta palavra, mas tudo que procede do Senhor é bom, meu Deus. Tudo que vem do céu é precioso, é maravilhoso. A tua palavra, ela sempre serve para nos ensinar, e nós queremos ser ensinados aqui nesta noite. Sempre serve para corrigir. Deus tem a liberdade de nos corrigir aqui nesta noite. E sempre serve para edificar. Senhor, edifica nossas vidas diante de Ti, meu Deus. Assim, Pai querido, nós oramos, nós te pedimos, e com muita alegria no nosso coração, nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus. Aquele que crê, diga comigo amém. Diga comigo glória a Deus. Diga comigo aleluia. Glórias ao Senhor. Abra aí então agora no livro de 2 Crônicas, capítulo então 17, a partir do versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também
nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Deixa ela aberta aí. Graças a Deus. Aleluia. Nós trouxemos uma ministração aqui na sexta-feira, fizemos um comentário. Para esta eu preciso novamente reforçar esse comentário para que você possa compreender, porque senão a gente vai falando e você fica com aquela mistura na sua cabeça e você não consegue entender a palavra de Deus direito. Você sabe que existiu lá no passado a nação de Israel, né? Israel foi formada pelas 12 tribos, as 12 tribos que estabeleceu essa nação. Só que aqui nesse texto de sexta-feira que nós lemos, e nesse texto também, você vai ver aí, né, uma coisa interessante, porque você vai ver falar que, por exemplo, o rei Josafá, que era filho de Asa, ele fortificou a cidade contra Israel. Então, quem que era esse Josafá? Esse Josafá aí não era de Deus, não. Ele era de Deus, ele era descendente de Davi. Mas é isso que eu quero que você entenda, que Israel, por causa de tanto sofrimento que teve em função de estar desobedecendo a Deus, Israel foi dividido em 2 reinos, né? Então a tribo de Judá e a tribo de Benjamim formaram um reino. Então sobre Judá havia um rei. Esse rei, ele reinava sobre essa tribo, e a sua sede principal era a cidade de Jerusalém. As outras 10 tribos, para formar as 12, formaram então, né, Israel. Então ficou conhecida as 10 tribos como Israel, e essa aqui como o reino de Judá, né? O reino de Israel tinha como capital, tinha como sede principal do seu governo Samaria. Então era tudo mesmo, as 12, só que dividida, né, nesse tempo aqui, né? Israel sempre teve assim reis que foram determinados em fazer aquilo que agradava a si mesmo, e eles acabavam se afastando do Senhor. Mas Judá, né, normalmente teve reis. Alguns acabaram fazendo coisas erradas, mas a grande maioria deles procuraram observar o caminho de Deus, pelo fato deles serem descendentes de Davi, e para que esse trono fosse então preservado até que viesse o titular dele, que era Cristo, que era Jesus, que iria sentar nesse trono, né, que passou por Davi, para que pudesse ser um trono sempre eterno, como diz a palavra. Então aqui, o rei Josafá, ele assume aqui o reinado, ali nesse reino, né, de Judá. E ele então faz isso, ele estabelece limites no relacionamento de Judá com os irmãos lá de Israel. Vejam, irmãos de Israel, gente, os judeus, não é isso? Muito parecido como hoje, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que são de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, e muitas pessoas que são de Deus e que não estão fazendo a vontade de Deus, né? Nós temos muitas igrejas que estão lutando e preservando a palavra de Deus,
E nós temos muitas igrejas, por exemplo, que estão, né, destruindo a palavra de Deus, né? Então seria mais ou menos isso aqui que às vezes as pessoas não entendem, né? Como pode haver uma divisão às vezes entre vocês mesmos que são crentes, que são evangélicos? Porque nós nos alinhamos com aquelas igrejas que tentam preservar a palavra, e existem uma outra vertente aí, que são as igrejas que não estão preocupadas com isso, que estão preocupadas com outras coisas, né? E estão usando a fé para esses objetivos, né? Então, a Bíblia fala que Josafá, ele entrou por esse caminho, e ele então procurou preservar, e olha que detalhe importante, a Bíblia fala que ele procurou preservar os primeiros caminhos de Davi. Por quê? Porque Davi também teve lá na frente um caminho que não era bom para ser observado, não. Foi quando ele se envolveu com o pecado, né? Quando ele passou lá por esse momento de aflição. Então isso aí não era um caminho para ser observado. Quando uma pessoa ela erra, né, pode ser quem for, ela não vai nunca servir de exemplo, né? Mesmo que ela seja uma pessoa importante no reino, que ela seja um sacerdote, um pastor, seja lá quem for, se ela erra, não serve de exemplo. Então Josafá teve esse critério, ele procurou seguir os caminhos bons que Davi tinha deixado como testemunho, né? E a Bíblia fala que, além disso, ele também procurou andar nos mandamentos, está escrito aí no versículo 4, e não nas obras que Israel fazia. Veja, porque Israel, as 10 tribos lá, também conheciam os mandamentos de Deus, eles também tinham lá a Bíblia, mas ao invés deles fazerem o que estava na Bíblia, eles faziam as obras deles. Então Josafá falou assim: não, eu não vou fazer o que eles fazem, não, eu vou seguir os mandamentos aqui de Deus, né? E a Bíblia fala que ele, além disso, não só ele decidiu, como ele também começou a ensinar todo Judá. E a Bíblia fala aí que ele então enviou os seus príncipes a todas as cidades, para que eles pudessem, junto com os levitas, ensinar a todas as pessoas, uma a uma, família por família, cidade por cidade, foi ensinando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? Naquela época eles viviam a lei, então ele foi ensinando a lei de Deus. Então ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo com essas coisas. E junto com isso, diz a Bíblia, ele governava, ele edificou cidades, ele estabeleceu, né, coisas novas. A vida não parou, não, ele não parou para ficar enfiado dentro de uma igreja, ele não parou para ficar em casa orando, não, ele continuou trabalhando. Então a Bíblia fala que nós temos que continuar a nossa vida, mas nós não podemos perder o nosso foco principal, que são as coisas de Deus. E aí no versículo 5 fala assim, que por causa disso, teve gente que gostou, teve gente que aplaudiu ele, e teve gente que não gostou, não. Teve gente que falou assim: ah, ele é fanático. Teve gente que falou assim: ah, isso aí também é demais. Teve gente que falou assim: ah, nós não vamos fazer isso não, porque não precisa, né? Você acha, também não é assim, né? Mas a Bíblia fala no versículo número 5, e é isso que importa, no versículo 5 fala que o Senhor gostou. Não importa o que dizem de você, não fica preocupado o que as pessoas vão falar, nós temos que ficar preocupado o que Deus vai dizer, porque ninguém te sustenta, ninguém te guarda, ninguém te protege, ninguém te acrescenta um dia de vida, não é verdade? Mas Deus pode fazer isso. Então no versículo 5 fala assim, ó, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Aleluia.
Eu quero que você tome uma decisão aqui hoje. Eu quero que você saia daqui hoje liberto. Mas não é culto de sexta-feira, pastor, mas libertação é todo dia. Eu quero que você saia daqui liberto desse conceito de ter que agradar pessoas, de ter que se rotular por aquilo que as pessoas acham. Eu quero que você saia daqui com essa promessa de Deus na sua vida, que você saia daqui disposto a fazer o que é agradável ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar todas as coisas na sua vida. Porque se Deus confirma, meu irmão, não tem quem põe a mão. Deus confirmou o reinado. Tinha gente que queria estar no lugar dele? Tinha. Se Deus confirmar, você tem gente que vai querer o seu marido, mas nunca vai ter. Se Deus confirmar, você vai ter gente que vai querer a tua esposa, mas nunca vai ter. Se Deus confirmar, tem gente que vai querer ter o que você tem, mas nunca vai ter, porque Deus confirmou. Aí não adianta olho grande. Aí você dá beijinho até para aquela pessoa que tem inveja, não é verdade? Aí você está livre, porque Deus confirmou. Vou levantar minhas mãos e vou abençoar você, que Deus confirme todas as coisas sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha só o que ele levantou. No versículo 13 fala que ele tinha em Jerusalém, ele levantou gente preparada para a guerra, e ele levantou valentes, gente preparada. Versículo 14 fala que dessas pessoas aí, ele estabeleceu alguns capitães. Um principal capitão dele tinha 300 mil homens valentes. O outro abaixo tinha 280 mil homens valentes. O abaixo, no versículo 16, tinha 200 mil homens valentes. No versículo 17, o capitão abaixo tinha 200 mil valentes. E no versículo 18, o último deles tinha 180 mil homens armados, valentes para guerra. Ele se protegeu. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que nós precisamos ter proteção. Não é só alarme, não é só cerca elétrica, não é só muro, portão eletrônico, não. Nós precisamos ter proteção espiritual. Nós precisamos estar protegidos pela oração. Nós precisamos estar protegidos pelo jejum, pela consagração. Nós precisamos ter ao nosso redor os anjos do Senhor acampados, guardando, protegendo a nossa vida. A Bíblia fala que Deus pode colocar ao nosso redor uma cerca de fogo para nos proteger do mal. Ele tinha no total 1.160.000 homens valentes. Irmão, nem resfriado chegava nele. Nem resfriado chegava nele. Por quê? Guardado, protegido. Então veja que às vezes você fala assim: puxa, está tudo acontecendo. Por quê? Porque está cheio de brecha, porque está cheio de espaço. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, você precisa fechar essas brechas, você precisa fazer com que o inimigo possa ter obstáculo, vontade nós não podemos impedir ele de ter, mas a Bíblia fala de que aquele que está em Cristo está assim, guardado, protegido, e o maligno não. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
e tudo estava muito bem. Diga assim: tudo estava bem. Esse é o perigo. Está tudo bem na sua vida? Esse é o perigo, viu? Há um perigo quando tudo está bem. Quando tudo está bem, a pessoa quer inventar história. Quando tudo está bem, você veja, Davi se envolveu no pecado quando estava tudo bem. Quando ele estava lá na guerra também, foi só ele ficar em casa, pronto, se envolveu no pecado. Josafá, estava tudo bem, tudo bem. Diga de novo, fala, tudo bem. Puxa, está tudo bem, está redondinho na sua vida. Eu sei, você deve ter problemas, tal, mas está tudo sob controle, pelo amor de Deus. Você tem que ter juízo espiritual. Entendeu? Aí a Bíblia fala, versículo 18, tinha Josafá riquezas e glórias. Estava ou não estava tudo bem? Estava ou não estava? Capítulo 18, tinha Josafá riquezas e glórias em abundância. E ele aparentou-se com Acabe. Quem era Acabe? Era o rei de Israel, que não fazia as coisas como ele fazia. Versículo 2 fala assim: ao cabo de alguns anos, olha o que ele foi fazer? Ele foi ter com Acabe em Samaria. O que ele foi fazer lá? O que ele tinha que ir fazer lá? Fala para quem está do lado, fala, o que você tem que ficar caçando? O que você tem que ficar caçando? Se aquieta, pelo amor de Deus. Vive essa abundância de riqueza que Deus te deu. Vive essa abundância de glória que Deus está te dando. Vai querer se aparentar com o errado. Vai querer se alienar com aquele que está desagradando a Deus, que ao invés de fazer o que os mandamentos, não faz as obras. Faz as obras, não é isso? E a Bíblia fala que ele foi lá, não foi Acabe que veio aqui, ele foi lá, olha só, ele foi lá, e conversou com Acabe. E aí o que aconteceu? Versículo de número 2, fala assim, por causa da ida dele, Acabe, velhaco, Acabe, homem esperto. Você sabe que existe gente esperta, tem ou não tem? Você sabe que tem gente que maquina o mal. Acabe matou, fez uma festa com a chegada de Josafá e de seus príncipes lá, fez uma festa tão grande, muito maior do que aquele jantar que nós tivemos ontem. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, e disse, come, se deleita, você é meu amigo, que prazer, que alegria, olha, estava com saudade, olha, estava com o coração partido de tanta saudade, vontade de falar com você. E nessa conversinha, toma cuidado com conversinha, tá? Toma cuidado. Nessa conversinha, olha o que diz aí o versículo 2, Acabe persuadiu Josafá a ir com ele numa peleja contra o rei da Síria. Olha aí. E olha o que Josafá faz. Josafá responde assim para ele no versículo 3: Acabe, você é tão gentil, você é uma pessoa tão recepcionista, olha, você me recepcionou tão bem que, olha, pode ter certeza, serei como tu és, o meu povo será com o seu povo, iremos contigo a peleja como um só exército. Olha o que ele foi fazer. Então a Bíblia fala que quando estava tudo bem, ele resolveu fazer essa bobagem. E aí o que fala Deus? Que isso aí custou para ele algo, né, muito sério, custou para ele, teve um preço muito alto. Então a Bíblia fala que eles se reuniram, misturaram seus exércitos, e o rei da Síria estava se levantando contra eles,
E eles buscaram então os profetas, e os profetas de Acabe disseram assim: não, pode ir, Deus vai dar vitória. Mas Josafá percebeu que aqueles homens que eram os profetas de Acabe eram gente que não tinham o Espírito de Deus, eles profetizavam da carne. E ele então disse assim, falou: escuta, aqui nessa terra, porque ele estava acostumado com os profetas lá da casa dele, ele estava acostumado com os profetas lá da igreja dele, ele estava acostumado com os profetas que existia lá na terra dele. Ele disse assim: escuta, aqui não tem nenhum profeta de verdade, não, aqui não tem nenhum profeta de Deus. Aí Acabe disse assim: olha, tem um aí, né? Mas tudo que ele fala é contra mim. Por que será que o profeta de Deus era contra ele e os outros profetas falavam em favor dele? Porque aquele único profeta era um profeta de Deus. E aí manda chamar o profeta fala para ele assim, fala: olha, se vocês quiserem ir, vocês vão, mas se vocês forem, Acabe, você não volta. Ah, eu não falei que ele profetiza sempre contra mim? E aí disseram assim, então, olha, não vamos ligar para esse porque nós temos tantos outros profetas. Então, sabe, irmão, tem tanta gente falando, tanta coisa, você não pode deixar a palavra de Deus pelo que os outros falam, mesmo sendo eles intitulados profetas, mas são profetas da terra, são profetas do mundo, estão muitas vezes em algumas igrejas, estão muitas vezes de casa em casa, mas não tem compromisso com Deus, tem compromisso com os homens, estão atrás, né, de riqueza, estão atrás de honra e de glória pessoal. Quando nós precisamos de uma direção de Deus, nós precisamos dos profetas que são do Senhor, que têm compromisso com o Senhor. E aí então eles mandaram prender o profeta, né? O profeta ficou preso com pão e água, falou: você vai ficar pão e água, e quando eu voltar, quem vai morrer vai ser você. E aí diz aí a Bíblia, se você continuar lendo, que Acabe, espertão, né? Sabe, você é inocente, você tem o Espírito de Deus, tem ou não tem? Você precisa saber disso, eu preciso falar isso para você, sabe? Você é uma pessoa pura, você aceitou Jesus, você tem estado aqui na nossa igreja, você tem recebido o Espírito Santo, você é inocente perto das pessoas aí fora. As pessoas aí fora dão uma pernada de você, engana você, e você às vezes achando que essas pessoas estão sendo usadas por Deus. Então você precisa ter juízo, né? A Bíblia fala que eles então, Acabe, ele fez o seguinte, ele falou assim, ó, chegou para Josafá e disse assim: ô Josafá, eu quero que você lá na guerra seja honrado. Olha a esperteza dele. Eu quero que você seja honrado na guerra. É nada, diz a Bíblia que ele ficou com medo. Ele mandou prender o profeta, mas ele sabia que o profeta era de Deus. E ele ficou com medo. Então o que ele fez? Ele falou assim: ô Josafá, eu quero que você apareça. Eu não quero nem aparecer, entendeu? Ó, eu vou disfarçado de soldado na guerra, né? E você vai do jeito que você está, vai do jeito que você é. Eu quero que você seja o cara, porque você está me ajudando, porque você está me dando apoio. Olha só a conversa, você está me dando uma mão, olha só a conversa. E Josafá na inocência. E aí a Bíblia fala que eles vão, e quando eles entram na peleja, o rei da Síria fala assim para os seus soldados: olha, vocês não se preocupem com ninguém, eu quero a cabeça de Acabe, me ache ele, mate ele e me traga. Soldados saíram, né, destilando sangue no meio daquela guerra, e quando olharam para aquele lugar, né, onde eles iam estar na peleja, quem que eles viram lá cavalgando todo empinado? Josafá. Cadê Acabe? Acabe estava disfarçado de soldado, não é isso? E quem apareceu foi Josafá. O exército, vendo Josafá, não sabia da aliança, achavam que era Acabe, partiram para cima de Josafá. E Josafá, vendo aquela cilada,
diz a Bíblia que ele gritou ao Senhor, aleluia, e o Senhor teve misericórdia. Sabe, às vezes a gente consegue, irmão, escapar por causa da misericórdia do Senhor, porque a gente faz essas bobagens, a gente se une com as pessoas que às vezes têm uma maldade no coração, e nós não estamos sabendo, mas nós estamos sendo induzidos, nós estamos sendo levados, nós estamos sendo usados, e nós estamos na inocência, não é verdade? Então a Bíblia fala que ele gritou ao Senhor. Quando você estiver em perigo, você grite a Deus, você peça a Deus, porque você não está sozinho, você tem um Deus, aleluia, você tem um Deus, diga, eu tenho um Deus, você tem um Deus, e no meio daqueles soldados todos, diz a Bíblia que ele dá um grito, e Deus vai lá e guarda ele, protege ele, tira ele. Fala a palavra de Deus que assim, olha, no meio da batalha, um soldado do inimigo, um soldado sírio, pega um arco, entesa o arco e solta a flecha, sem direção estabelecida, soltou para o alto, e a Bíblia fala que aquela flecha voou, encontrou Acabe, que estava todo cheio de armadura, mas a Bíblia fala que aquela flecha entrou justamente aqui, olha, no movimento da armadura entre o braço e o peitoral, e cravou em Acabe. Diz a palavra de Deus que ele lutou até o final do dia, mas para que se cumprisse a palavra do profeta, a guerra acabou e Acabe não voltou, aleluia, não voltou. Acabe morreu naquele dia, diz a palavra, ele morreu ali no meio daquele combate, e diz a Bíblia que a morte dele então foi uma coisa que fez com que todo o exército viesse ali então a temer a palavra que o profeta tinha dado em nome do nosso Senhor, do nosso Deus, aleluia. Então versículo 34 fala assim, ó, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu, aleluia. Capítulo 19 fala assim, ó, e Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz para Jerusalém, onde era o lugar dele. Onde é o seu lugar, irmão? Onde é o seu lugar? Você conhece o seu lugar? Onde Deus tem te dado, Deus tem guardado, Deus tem colocado ali sobre você, ainda que você tenha alguns probleminhas, mas Deus tem te dado paz. Então, Josafá, ele voltou para casa, e ele ficou ali em paz, diz a Bíblia aí, né? Então, aí, quando ele chega em casa, ele está em paz. A palavra de Deus fala que Deus então levanta um profeta na casa dele. O profeta, versículo 2, chamado Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, fez a seguinte pergunta para ele, em nome de Deus: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Pois muito bem, Deus está me levantando como um profeta aqui nesta noite na sua vida. Deve você ajudar o perverso? Deve você se unir com o perverso? Deve você amar aqueles, ter compaixão, ter algum carinho, algum cuidado, alguns zelos com aqueles que aborrecem a Deus? Você acha que é certo isso? Ou você tem que
prestar atenção. Ou você tem que entender o Salmo 1 que fala: não ande no caminho dos, nem se assente na mesa dos, e nem ande também no conselho dos. Você é de Deus, ande no caminho de Deus, se aproxime daqueles que são de Deus. Então a Bíblia fala que enquanto Josafá, ele estava ali cuidando das coisas que Deus tinha dado para ele, diz lá naquele primeiro capítulo que nós lemos, depois em casa lá você volta no capítulo 17, fala que Deus, ele afastou todas as nações e ninguém queria brigar com ele, ninguém queria fazer guerra com ele. Por quê? Porque ele era forte, lembra? Ele tinha 1.160.000 valentes, fora os soldados. Então não tinha guerra, ele vivia em paz. E aí ele, quando ele voltou para casa, ele falou: puxa, que besteira que eu fui fazer, puxa, eu cometi um erro. Fala aí para quem está falando: eu cometi um erro. Fala aí. Aí ele falou assim: mas agora eu estou em paz. Então, só que sabe o que acontece? Com esses 1.160.000 valentes que ele tinha, a Bíblia fala que esse erro abriu uma brecha. Você pode ter uma parede fortificada, uma parede muito boa, mas se tiver uma brecha, o vento vai passar por ela, você vai sentir a friagem, você vai passar frio, mas a parede toda é boa, sim, mas tem uma brecha. Muitos dos nossos erros, o que nós chamamos de erros, nós abrimos brechas espirituais na nossa vida. E nessa brecha que Josafá abriu, a Bíblia fala que por causa dessa brecha, o inimigo se levantou contra ele. Capítulo 20 fala que dois povos, os moabitas e os amonitas, decidiram então se levantar em guerra contra Josafá. E a Bíblia fala que quando Josafá então recebeu essa notícia, ele nunca tinha combatido uma guerra dele próprio, sempre viveu em paz. Mas agora chegou essa notícia aí no capítulo 20 para ele, dizendo: olha, eles estão vindo e eles são muitos. Aí a Bíblia fala que ele, mesmo tendo todos aqueles soldados, mesmo tendo todo aquele exército, ele sabia que ele tinha aberto uma brecha, e ele então ficou com medo. E a Bíblia fala que, versículo de número 3 do capítulo 20, então Josafá teve medo, pela primeira vez ele teve medo, mas o medo dele não foi para fazer ele recuar. Você precisa entender isso. Você não pode ter o medo que faz você recuar, você não pode ter o medo que faz você fugir, você não pode ter o medo que faz você se esconder, você não pode ter o medo que faz você, se desestruturar. A Bíblia fala que ele teve medo, porém ele se levantou e ele foi em busca do Senhor. Aleluia! Ele foi em busca do Senhor e se apregoou em toda Judá, oração e jejum por todo o povo. Então o medo, ele pode ser prejudicial na tua vida se ele te fizer parar. Porém o medo é importante quando você o tem, quando o medo te leva aos pés do Senhor, te leva à oração, te leva à consagração. Quando o medo te leva não ao fracasso, mas te leva ao combate, para que você venha a ter vitória. Esse é o medo que você precisa falar. Você não tem medo não? Você não tem medo das coisas não? Tem gente que não tem não. Fala: eu vou falar, e fala. Eu vou fazer, e faz. Não mede consequência. Mas a Bíblia fala que Josafá, com tudo aquilo, ele teve medo, e ele foi para a casa do Senhor e buscou o Senhor. E na casa do Senhor, diz aí o texto, que ele chega e ele fala assim: Senhor, Tu és o meu Deus. É o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem
nos protegido, o Senhor que sempre tem nos ajudado. Olha quanta coisa que o Senhor fez na nossa vida, e agora nós estamos passando por essa aflição. Senhor, o Senhor viu, né? Você acha que Deus não está vendo a sua luta? Você acha que Deus não está vendo a sua situação? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Claro que Deus está vendo, assim como Deus estava vendo lá. E a Bíblia fala então que ele então fala com Deus, e ele fala: Senhor, o Senhor está vendo aí o nosso risco, o Senhor está vendo essa guerra que se aproxima, o Senhor está vendo tudo isso que nós estamos passando, a luta que está se aproximando, as ameaças que estão chegando, o inimigo que está se aproximando. O que pode ser esse inimigo? A enfermidade, a má notícia, os problemas da vida, o desemprego, as lutas, as nossas tendências, as obras da carne, tudo isso que se levanta contra nós. Mas tudo isso ele colocou diante de Deus, e ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém comigo, eu só tenho o Senhor é o meu Deus. E quando ele acabou a oração, diz a Bíblia que toda Judá ficou em silêncio. E no meio daquele silêncio, diz a palavra que veio o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tomou ali naquele dia um homem chamado Jaaziel. E aquele homem ficou de pé no meio de toda a cidade que ali estava reunida. E ele disse assim, da parte de Deus, ele disse assim: presta atenção no que eu vou falar, dai ouvido à minha palavra, aleluia, todos os que são de Judá, e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Irmão, não interessa o que as pessoas dizem, não interessa o que as pessoas falam assim: não, você vai conseguir, não, vai dar tudo certo, não, Deus te ajude, não, Deus te abençoe, não, olha, a tua fé, nada disso interessa. O que interessa é o que Deus está falando para você. Não interessa se as pessoas falarem assim: não faça, desista, é perigoso, não vai, tira isso da sua cabeça. Não interessa o palpite das pessoas, interessa o que Deus está falando para você. E Deus então disse para ele: Josafá e toda Judá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Peleja de Deus. Mexeram com Josafá, mas Josafá tinha um Deus. Diga: se alguém mexer comigo, vai saber que eu tenho um Deus. A gente anda por aí sozinho, a gente vai, a gente vem, as pessoas acham que nós estamos desprotegidos, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas não sabem eles que existe algo que é poderoso, alguém que é grande, que zela pela nossa vida, irmão. Eu tenho um Deus. Diga comigo: eu tenho um Deus. Aleluia. Quando Deus falou isso com ele, sabe o que Josafá fez? Então eu vou lá e eu vou enfrentar o meu inimigo, então eu vou lá e eu vou matar ele. Então, não. Diz a Bíblia que então Josafá se prostrou diante do Senhor em terra. Ele e todos Judá se dobraram e adoraram ao Senhor. É isso que eu estou falando para você: adorar, 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 adorar. Adorar a Deus. Você precisa adorar mais a Deus. Você precisa ver mais Deus na sua vida. Sabe, você precisa ser mais descontraído, né?
mais tímido para algumas coisas e mais descontraído para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Então a Bíblia fala que Deus falou assim para Josafá: Josafá, reúne aí os seus valentes, reúne aí os seus exércitos, mas eu quero que você também reúna todos os músicos. Como assim, Senhor? Músico? É? Mas nós não vamos para a guerra, sim, mas nós vamos cantando. Aleluia, você está em guerra aí, meu irmão? Não chora não, vai cantando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai glorificando, porque essa guerra, diga, essa guerra não é minha, é do meu Deus, é Ele que está na frente, meu irmão. E eles foram cantando, tocando, pensou os valentes cantando, os valentões louvando, adorando a Deus. E a Bíblia fala que quando amanheceu o dia, que eles olharam para o vale, não tinha mais um soldado de pé. Aquele exército dos amonitas, aquele exército dos moabitas, estava todos derrotados. Que essa palavra alcance tua vida, que Deus vá na sua frente, derrotando os seus inimigos, derrotando os seus adversários, colocando por terra todos os impedimentos que estão diante da sua vida. Quem crê pode receber, aleluia! E quando eles viram, todo mundo chegou lá, estava tudo já, a guerra tinha acabado. E no meio da guerra, eles disseram assim: puxa, pensei que nós fôssemos chegar aqui, fôssemos encontrar um vale para o combate, mas na verdade nós chegamos no meio da guerra, diga, no meio da guerra, e encontramos um vale de bênção. Esse lugar não vai ser chamado de vale de guerra. Esse lugar a partir de hoje será chamado vale da bênção. O que você chama de guerra vai ser bênção. Vai se cumprir a palavra quando diz: Deus transforma maldição em aleluia! Recebe essa palavra para você. Aleluia, aleluia. Que era um susto vai ser uma grande alegria. O que era para ser um funeral vai ser uma grande festa. Aleluia. Então a Bíblia fala que Josafá, ele tinha um Deus que era por ele, que cuidava dele. Era mais do que uma simples fé, era um Deus verdadeiro. Versículo 31 do capítulo 20, acompanha aí. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Mas você acredita, fala para o irmão que está do lado, fala: você não vai acreditar. Fala para ele, fala: você não vai acreditar. Olha o versículo 35. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acá, rei de quem? Diga assim: eu não acredito. Outra vez, meu. Outra vez. Olha lá no capítulo 17, só para você poder ter uma noção. Olha lá no capítulo 17. Olha no versículo 2, o que fala a respeito dele quando ele começou. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Está vendo aí? E olha lá no versículo 1, versículo 1.
fala assim, ó, que em lugar de Asa reinou o filho de Josafá, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra quem? Não estou entendendo. O cara não pode ficar bem. Fala aí, meu, você não pode ficar bem? Fala aí, você não pode ficar bem, pô? Você não pode ficar bem, cara. Você não pode ter saúde, você não pode ter dinheiro, você não pode ter carro novo, você não pode ter tudo, você não pode ter a honra, você não pode ter a glória, poxa. Não é possível. A primeira vez ele abriu ele gritou e o Senhor deu socorro, mas agora não. Tem gente que pensa que vai ser sempre assim. Eu faço, peço perdão, eu faço e grito. Eu tenho um Deus, eu creio em Deus. Mas vamos ao que a Bíblia fala. A Bíblia fala que depois disso, Josafá, rei de Judá, se aligou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniqua. Versículo 37, porém, Eliezer, o profeta, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou. O profeta cadê o profeta? Cadê o Eliezer? Cadê o Eliezer? Levanta aí, Eliezer, cadê você? Deixa eu te ver, levanta. Pega o microfone lá, você vai profetizar. O profeta ali, pega lá o microfone lá que você vai profetizar. Vai lá, vou falar para você. O profeta se levantou em nome de Deus. Está com o microfone, Eliezer? Está com o microfone? Tá? Abre aí o microfone aí, que é para toda Judá poder entender. Fala assim, Josafá. Isso. Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. Assim diz o Senhor. Amém. Olha aí. O profeta falou isso para ele. Tudo que ele fez se tornou em... É isso que você quer para a sua vida? Tudo que você fez. Se entregou para Jesus, foi batizado, hein? Venceu tanta coisa, e agora você não pode ficar em paz, que você procura o problema, que você procura a situação. Da primeira vez Deus socorreu, da segunda vez Deus falou chega, destruiu tudo o que ele tinha feito. E aí a Bíblia fala assim, ó, e os navios que eles tinham construído se quebraram, né, foram destruídos. Capítulo 21 fala assim, ó, descansou Josafá. Está vendo aí? Pergunta para quem fala, quer morrer, irmão? Fala aí, quer morrer, irmão? Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado. Morreu, acabou tudo. O que adiantou? Não adiantou em nada. Quando ele estava morrendo, ele gritou? Gritou. Deus socorreu? Não. Por quê? Porque ele não podia ficar bem. Era só ficar bem, ele se aliava com o errado. Ele se juntava com o pecador. Ele caía no laço do inimigo. Então agora ele gritou. Mas Deus, então Deus já não te livrou? Deus já não te salvou? Deus já não te tirou da boca do leão? Deus já não te tirou da garra do urso? Deus já não abençoou a sua vida? Por que que você vai agora se colocar em risco? Porque Deus salva. Deus salvou. Deus fez. Quem te garante que Ele vai fazer de novo? Josafá morreu. E quando leio assim, Josafá morreu, então eu entendo o quê? Eu entendo que fala que ele foi sepultado. Eu entendo que ele não conseguiu êxito. A morte venceu ele. Por que eu entendo isso? Porque lá na parábola diz assim, que o rico foi sepultado.
E Lázaro, o mendigo, foi levado pelos anjos. O rico que foi sepultado foi para onde? Foi para o inferno. Nós não podemos ser sepultados. Nós precisamos ser levados pelos... Nós não podemos morrer no caminho errado. Nós não podemos morrer no erro. Quando passarmos por essa experiência, nós precisamos estar junto com Jesus, junto com Deus, como estava o pobre. Então a Bíblia fala que existiu um homem como eu, como você, como Josafá. Só que aquele homem era amigo de Deus. Ele tinha um Deus, ele era amigo de Deus e ele andava no caminho de Deus. Já pensou você estar lá no pecado e Jesus vem? Já pensou você estar lá no pecado e para o seu coração, te dá lá um infarto, um derrame? Já pensou se você... aí você vai falar assim, mas eu tenho um Deus. Não adianta você clamar da sepultura. Não adianta você clamar no pecado, você não vai ser alcançado pelo Senhor. O Senhor é Deus daqueles que o servem. O Senhor é Deus daqueles que o adoram. Aleluia! Então a Bíblia fala que existiu um homem. E esse homem era como nós, mas ele adorava a Deus. Ficou doente. E as irmãs dele disseram assim: corre, ele tem um Deus. Vamos dar remédio para ele? Não, ele tem um Deus. Vamos levar ele lá para o exterior? Não, ele tem um Deus. Vamos primeiro invocar o Deus dele. Vai lá e diga para Jesus que o amigo dele, olha só, vai lá e diz para Jesus: o amigo dele está enfermo. Quantos amigos Jesus tem aqui? Quantos amigos Jesus tem aqui? Oh, pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir, dá glória a Jesus. E aí então Jesus lá recebe a notícia: seu amigo está doente. E Jesus fala assim: eu estou indo, eu já vou. Fala assim: Jesus está vindo. Mas ele não chega, ele não resolve. Diga, ele está vindo. Fala para quem está do seu, fala: você tem um Deus, calma. Essa guerra não é sua, essa guerra é de quem? O que ele disse? Eu estou indo. Diga, ele está vindo. Mas Lázaro está piorando. Diga, mas ele está vindo. Mas Lázaro está morrendo. Diga, mas ele está vindo. Lázaro morreu, mas ele está vindo. Quando ele chega, Lázaro já estava sepultado. Sepultaram Lázaro. Mas como que sepulta uma pessoa que é amiga de Jesus? Fala: eu não quero ser sepultado, hein? Fala: eu não quero ser sepultado. Sepultado é para aqueles que vão para o inferno. Eu não quero ser sepultado. Mas eles sepultaram o amigo de Jesus. E Jesus chega e fala assim: cadê? Quer ficar de pé, minha irmã? Pode ficar um pouquinho de pé se quiser. Viu? Passou por cirurgia agora esses dias aí. Ele chega e diz assim: cadê meu amigo? Está sepultado. Me leve até lá. Levaram Jesus até lá. Marta pega Jesus, leva até lá. Diz assim: ele está lá sepultado. Por que fizeram isso para o meu amigo? Porque ele morreu. Muitos vão achar que você está morrendo. Muitos vão achar que você morreu. Mas lá no céu, sabe o que fala? É que você está vivo. Lá no céu fala que você está vivo mais do que nunca. Muitos falam que foi o seu fim. É o seu fim, vai acabar. Sabe o que fala lá no céu? É a sua vitória.
E aí Jesus chega e ele fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a... Olha esse mistério. Quer um mistério? Quem quer um mistério aqui nesta noite? Disse Jesus: quem crê em mim, presta atenção no mistério, quem crê em mim, ainda que morra, viver. E todo aquele que vive e crê em mim não morrer. Há um mistério aqui. Presta atenção. Quem crê em mim, diz aí a palavra, ainda que morra, viver. Disseram que Lázaro tinha morrido, mas Jesus falou que ele tinha morrido. Deus falou que ele tinha morrido. Jesus mandou sepultar ele. Então ele não. As pessoas disseram: ainda que morra, viver. Então vamos consertar isso. Quem disse que ele morreu? Quem enterrou? Quem fez isso? Jesus disse: tirai a pedra. Vamos consertar o que está errado. Mas o médico está dizendo que morreu. Jesus falou que morreu. Mas a família está dizendo que morreu. Jesus disse que morreu. Se Jesus não diz que morreu, ainda que morra, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. A terra voltou, por que Lázaro não vai voltar? Lázaro vai voltar. Aleluia. Mas ele está cheirando mal. Tem 5 estágios de apodrecimento depois da morte. Os 5 estágios de apodrecimento teve que voltar para trás. A carne que estava apodrecendo teve que revigorar. As veias que tinham secado teve que se dilar. O sangue que havia parado teve que aquela pálida pele que já estava amarelada teve que E quando Jesus disse a palavra: Lázaro, sai para fora. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo isso na sua vida hoje. Aquilo que morreu, que não era para ter morrido. Aquilo que foi sepultado, que não era para ter sido sepultado. Diga: eu tenho um Deus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Aleluia, aleluia. E Lázaro veio para fora. Aleluia. Aleluia. Ainda que alguém diga que morreu, só morre quando Deus diz que é hora de morrer. Quer dizer que a gente não morre? Morre. Segunda parte ali do mistério. Segunda parte. A primeira é: se morrer sem eu falar, vai ter que voltar. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: se você morrer sem Deus falar que você morreu, você vai ter que voltar. Fala aí: você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Só morre quando Deus falou. Morreu. Impedidos de morrer. Eu sou impedido de morrer. Eu só morro o dia que Deus falar: morre, eu morro. Eu tenho um Deus. Quem tem um Deus comigo aí, pode aplaudir Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu vou te matar. Só mata se Jesus dizer para mim morrer. Porque senão eu levanto, eu levanto, eu levanto, eu levanto. Fala para quem está do lado: eu sei que você está com vontade de falar. Fala: eu sou imorrível. Imorrível. É verdade? Estou pregando a palavra. E a outra parte fala assim: ó,
Quer dizer que nós não vamos morrer? Vamos. Se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas aí vem a revelação da segunda parte do mistério. Quem crê em mim, ainda que Deus fale, chega, morre agora. Já está com 120 anos, filhinho. Pastor Simeone, 120 anos, Jesus não veio ainda. Morre agora. Olha só o que está escrito. Quem crê em mim, ainda que ressuscitar. Se morrer sem Deus falar, diga volta. Se Deus mandar morrer, não morre, dorme, porque vai ressuscitar. Ah, é demais para mim. Pode glorificar. É demais para mim. Esse é o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus. Aleluia. Aleluia! Eu creio nesse, eu creio nesse, eu creio nesse Deus. Aleluia, aleluia. Diga, eu creio nesse Deus. Vem para o altar, vamos encerrar esse culto aqui. Enquanto você vem, nós vamos adorando, nós vamos glorificando, nós vamos bendizendo o nome do Senhor. Então fecha teus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, assim como fez Josafá, nós fazemos nesse momento. São muitos os nossos inimigos, são muitos os nossos adversários que estão, meu Deus, à espreita da nossa saída da tua casa, Senhor. Quantas coisas, Pai, que estão se levantando contra a nossa vida, Deus. Mas deixando, meu Deus, todas as receitas de lado, deixando, meu Deus, todas as opiniões de lado, nós viemos à tua casa para falar com o Deus do céu, para clamar aquele que vive e vive para sempre. Por um acaso não foi o Senhor que nos trouxe até aqui? Por um acaso não foi o Senhor que nos livrou de todas as enfermidades passadas? Por um acaso não foi o Senhor que nos livrou de todos os inimigos? Por um acaso, meu Deus, uma fila grande de pessoas já não desejaram a nossa destruição, e a tua boa mão nos conservou, nos guardou? Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossas falhas, de nossos erros, tenha misericórdia dos nossos deslizes, das nossas fraquezas, e nos fortaleça, meu Deus, nesta hora, Pai, assim como o Senhor fortaleceu os nossos pais na fé, que a exemplo de nós também lutaram, mas alcançaram, meu Deus, na esperança, a grande salvação, meu Deus. E nós precisamos alcançar também, Pai. Nós precisamos vencer esse inimigo que nos rodeia, esse adversário que nos assedia, que nos engana, que nos influencia. Nós precisamos vencer, meu Deus, esse espírito, meu Deus, que nos leva por caminhos que não são teus, por causa da nossa inocência, por causa, meu Deus, da nossa simplicidade. Nos ajuda a permanecer em paz na terra que o Senhor nos deu. Nos ajuda a viver, meu Deus, em tua presença, dando glória. Nos ajuda, meu Deus, a viver em tua presença, levantando sempre nossas mãos consagradas e com os nossos lábios rendendo a ti aleluia, Senhor.
Seja o Senhor o nosso Deus. Não nos deixa, meu Deus, cair na mão dos nossos inimigos. Não nos deixa servir, meu Deus, a uma enfermidade. Não nos deixa servir a miséria. Não nos deixa servir, meu Deus, as maldições desse mundo. Mas faça de nós, meu Deus, um povo separado, livre, abençoado, santo, exclusivamente seu, meu Pai, para a sua única glória, para o seu louvor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos por socorro. Não temos força para lutar contra esse inimigo. Nós não temos, meu Deus, armas o suficiente para poder vencer todos eles. Só precisamos de uma palavra. Só precisamos de uma palavra. Só precisamos de uma palavra. Diga: eu só preciso de uma palavra. Aleluia. Fala conosco nesta noite, como o Senhor falou com Josafá. Ele não compreendeu, mas nós haveremos de compreender, Senhor. E a tua palavra disse: enquanto Josafá andava em teus caminhos, o Senhor confirmou o reino a Josafá. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas. Eu quero andar nos teus caminhos. Envia o teu Espírito Santo para me fortalecer, para me ajudar, me aconselhar, dizendo: este é o caminho. Fortalece-me na fé e na presença do teu altar, e confirma todas estas coisas na minha vida, porque eu não tenho outro. Eu não confio na riqueza, eu não confio no poder da morte, e também não confio no poder da vida. Não confio no poder da riqueza e nem no poder da miséria. Não confio no poder do tempo. Eu só confio em Ti. O nome em que eu confio é aquele que está escrito acima de todos os nomes, que não foi escolhido por homens, mas que foi escolhido pelo próprio soberano, eterno, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, Senhor de todo o universo, o Deus poderoso. Nome este, conhecido no céu, conhecido na terra: Jesus, 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 Jesus. Pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Este é o nome, este é o nome, este é o nome, este é o nome. Jesus, Jesus. Vamos dizer todo mundo junto, diga: eu tenho um. Diga: um Deus. Fica com a sua mão erguida. Pai querido, seja teu nome glorificado, Pai. Meu Deus, abençoa teu povo com uma semana gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra se cumpra, que o Senhor possa estabelecer cada um, meu Deus, em seu lugar, cheio de glória, de graça e de poder do teu Espírito Santo, fazendo, meu Deus, com que todas as obras das trevas pereçam e o teu nome em cada um seja glorificado. Para isso, que a graça de Jesus Cristo, o amor do coração de Deus e a presença viva e poderosa do Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a igreja. Aquele que crê e recebe, diga comigo: bem alto para Jesus agora, bem alto, o mais forte que você puder. Faça de um jeito louco, sobrenatural.
Aleluia. Ô terra, volta. Ô Lázaro, sai. Aleluia.